Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando em cada coração que me escuta neste momento, que a paz do Senhor, a saúde, o livramento esteja entrando sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Hoje eu estou aqui para estar compartilhando com vocês mais um versículo da parte de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos estar lendo o versículo 13, que fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que Jesus diz aquele que perseverar até o fim? Já começa te deixando bem claro que não será fácil. Não será de flores, será difícil a jornada. Será difícil a caminhada. Por isso ele nos manda perseverar. O que é perseverar? É insistir, é permanecer firme. É insistir, é continuar a cada dia lutando, batalhando, mas não parar. Porque a jornada é difícil, mas vai valer a pena. Hoje eu venho falar sobre algo que tem acontecido, né? Porque, infelizmente, nesse capítulo 24 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. E hoje eu venho falar sobre o esfriamento espiritual. Qual que é o objetivo do nosso maior adversário, do nosso único e maior adversário? Porque o nosso vizinho, né, aquilo que a gente pensa que é o nosso inimigo, ou aqueles que a gente pensa que é o nosso inimigo, não é. Porque a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e as potestades, os dominadores que habitam nas regiões celestiais. Eles sim são os nossos inimigos. E o objetivo de Satanás é colocar em nós o esfriamento espiritual. Esse é o maior e o principal objetivo dele, porque quando a gente perde o ânimo de orar, de buscar a Deus, quando a gente está desanimado, fraco na fé, a gente dá a brecha, infelizmente. E a Bíblia diz que ele está ao derredor, só procurando a brecha para tentar contra a nossa vida. Então, o primeiro objetivo dele é destruir o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Porque quando você se afasta de Deus, você começa a afastar das pessoas que te levam a Deus, você começa a esfriar espiritualmente. E quando nós esfriamos espiritualmente, nós nos tornamos presa fácil para o inimigo. E quando a gente vê também algo que está acontecendo, infelizmente, é o desânimo espiritual. As pessoas têm andado desanimadas na fé. Não têm tido mais aquele primeiro amor de orar, de louvar a Deus, de ir para a igreja. Aí fala, porque hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o tempo nunca foi fácil. Essa pandemia não é um motivo para a gente parar de servir a Deus, pelo contrário. Nós estamos agora vivendo um momento que a gente deve buscar muito mais, orar muito mais. Então, outro objetivo também que a gente vê aqui, que ele tenta nos levar, né, para o quê? Para lugares onde a nossa fé vai esfriar. Ouvir pessoas que infelizmente estão fracas na fé para também colocar esse esfriamento na nossa vida. Então, o que leva uma pessoa firme a esfriar? Presta atenção que você possa estar, né, observando se isso faz parte da sua vida. Primeiro, o que leva uma pessoa firme na presença de Deus a se esfriar? Tirar os olhos do alvo, que é Jesus Cristo. Tirar os olhos da salvação. Em Hebreus 12:2 fala que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Jesus e não para os problemas, nós permanecemos firmes na fé, nós permanecemos firmes nos propósitos de Deus. Então, outra coisa também que leva uma pessoa a esfriar, duvidar das promessas de Deus. O inimigo ele começa a colocar sobre a minha vida, a sua vida, a dúvida: será que Deus vai cumprir mesmo? Eu carrego tantas profecias e nenhuma delas cumpriu até hoje. Mas eu quero te dizer que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas quem não passa pelo processo, não vive o propósito. Você tem que passar pelo deserto para chegar primeiro em Canaã. Então, o que leva uma pessoa a esfriar? Tirar os olhos do alvo, duvidar das promessas de Deus, se deixar contaminar por esse mundo. A Bíblia fala para a gente não conformar com este mundo. Não se moldar conforme a vontade desse mundo. Quando você se deixa levar pelas vontades da carne, você esfria espiritualmente. Porque quem manda na nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito que comanda a alma que habita neste corpo. Nós temos que ter o domínio próprio, nós devemos controlar.
Então, o que causa esfriamento espiritual é tirar os olhos do alvo, que é Jesus, é duvidar das promessas, é se deixar levar por este mundo. E outra coisa, quando você para de orar, de jejuar e meditar na palavra do Senhor, você começa a esfriar espiritualmente. Então, a Bíblia está mandando a gente no Mateus 26, 41, vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. Outra coisa também, tem gente que acha que o pecado é só roubar, matar, prostituição, adultério, mas eles esquecem que a fofoca, a mentira, a incredulidade também é pecado. Então, quando você se deixa bater por tudo isso, você também está pecando, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Romanos 8,37 fala que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Outra coisa também que nos faz esfriar espiritualmente, deixar ser abatido pelos problemas da vida. A Bíblia deixa bem claro, Isaías 43, 2 e 3, se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Deus, Ele nos sustenta em meio às dores, Ele nos sustenta em meio à guerra, porque Ele é o general dela. Se Deus está te deixando passar por essa situação, porque Ele sabe que você vai passar e você vai sobreviver e vai sair com experiências para contar, com testemunhos para contar. Outra coisa que te leva a esfriar espiritualmente, esse eu acho que é um que você tem que observar mais ainda. Andar com pessoas que não têm a visão de Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Salmo capítulo 1 fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores e participar com eles. Por quê? Porque se você entrou naquela roda, você participa com eles, está mais fácil você ser influenciado para o lado ruim do que para o lado mal. Provérbios fala que quem anda com sábio se torna sábio, mas quem anda com tolo se torna tolo. Então, se você não andar com pessoas de otimismo, pessoas que são firmes na fé, você infelizmente vai ser influenciado para o lado negativo. Então, outra coisa também que leva a gente a esfriar espiritualmente, quando nós deixamos de congregar. Hebreus 10, 25 fala que nós devemos congregar. Por mais que dentro da igreja está difícil, seja perseguição, seja luta, você passa por várias tribulações dentro da igreja, mas a igreja também representa a arca. Pode ter de tudo, tudo de ruim que você possa imaginar, mas é o melhor lugar para se estar, porque ainda há a presença de Deus dentro da igreja. E a igreja, como a arca, pode ter várias coisas que te incomodam, mas o lado de fora dela não tem vida. Você lembra lá de Gênesis, quando conta a história de Noé, da arca de Noé? Por dentro da arca podia ter muitas lutas, o cheiro era terrível, muitos animais, mas dentro dela tinha salvação, dentro dela tinha vida, e do lado de fora não tinha. Outra coisa também, para finalizar, quando nós achamos que as nossas orações não estão sendo atendidas, e eu deixo esse versículo para vocês, Isaías 59, 1 e 2. O que nos separa de Deus é o pecado, porque o ouvido de Deus está sempre atento às nossas orações e a boca dele está sempre aberta falando. Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar e nem com o ouvido tapado para que não possa ouvir. Então, que você que está se sentindo fraco na fé, você que está passando por momentos difíceis de esfriamento espiritual, eu te dou um conselho nessa hora. Volta para a palavra de Deus, começa a meditar nessa palavra, começa a orar, começa a entregar sua vida para Deus, coloca um louvor, começa a cantar hinos de adoração ao Senhor. Que o renovo de Deus descerá sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. É tempo de nós despertarmos do sono, porque a vinda de Jesus está próxima. Então que essa palavra possa entrar no seu coração. E se você estiver passando por isso, esse esfriamento espiritual, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Que nesse momento o despertar do Senhor possa descer sobre a sua vida. E que a partir de agora você venha ter sede de orar, sede de ler a Bíblia, sede de fazer a obra de Deus. Porque a terra pode até estar parada, mas o céu continua em movimento. O mundo pode parar, mas Deus continua movimentando as suas mãos. E eu creio que tudo isso que nós estamos passando é para adquirirmos maturidade, para crescermos espiritualmente e ter história para contar. Porque desde Gênesis
Se você chegar até no livro de Apocalipse, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, seja eles qual for, criança, jovem, todos passaram por lutas. Não existe cristão que não carrega uma cruz. Então que você possa se posicionar, que você possa tomar posição diante do Senhor. E que nesse momento o ânimo de Deus, a bênção de Deus chega sobre a sua vida e que você possa ser renovado. Porque a palavra de hoje é: aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Que você possa perseverar, independente da circunstância, porque tudo nós estamos passando aqui de ruim. Quando o céu se abrir e Jesus nos chamar, tudo isso que nós estamos passando de ruim valerá a pena, porque maior é aquele que está conosco, maior é a glória que há de ser revelada do que tudo isso de ruim que nós passamos nessa terra. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus permitir.